interesse de todos. Professor, parabéns, professor Filomeno, pela iniciativa do Diálogos Constitucionais, que realmente, embora tenha partido da área de concentração público, acabou também envolvendo os colegas do privado, mostrando a inscindibilidade dessas matérias. Quando a gente trata determinados assuntos no direito civil, invariavelmente nós estamos falando da pessoa, que é nada mais que o titular de direitos humanos e fundamentais. Então, não tem como você tratar de direito civil sem falar de direitos humanos, sem falar de direitos fundamentais, e nem tem também como você abordar institutos como capacidade, como os próprios bens, como as obrigações, os contratos, a propriedade, a família, sem a conexão imediata com a Constituição. Então, quando a gente fala a Constituição, nós também estamos falando dos direitos fundamentais que vão agregando o texto e não apenas pelos documentos, pelos tratados internacionais mais convencionais, como também por esses tratados que vêm com hierarquia destacada, sendo o primeiro a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa convenção é por demais extensa, mas foi aprovada no Brasil, inclusive por um meio bastante peculiar, porque ela foi ratificada nos termos gerais dos tratados, mas o presidente, à época, insistiu em também promulgá-la por decreto. Então, nós temos 2 decretos aqui que tratam da convenção, o 69, acho que 49, e o outro que acho que é o 186, não decoro mesmo. E isso, a gente observou que essa peculiaridade foi exatamente para afastar qualquer das dúvidas que ainda remanesce no plano do direito internacional sobre a forma de a ratificação e promulgação dos tratados. Mas chegou a convenção e os civilistas pouco se lhe deram atenção, pouco, quer dizer, muitíssimo pouco ou nada foi discutido. Se você pegar os manuais de direito civil até ano passado, nem mencionavam a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando vem o Estatuto, no entanto, a confusão é grande. Então, do norte ao sul, os civilistas estão se debatendo sobre as inovações que o Estatuto trouxe, que não são deles, são da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O que ele faz é amildar o tratamento, não é? Mas, de antemão, a gente já sabe que tocou no Instituto secularmente estabelecido, que é a capacidade civil. Capacidade civil é um dos institutos mais, acho que sobre os quais mais se tinha, menos se tinha, era mais sedimentação e menos conflito. Não é? Não havia conflito sobre a capacidade civil. Porém, quando os civilistas mesmo passaram a atinar com maior afinco para os direitos humanos, também começaram a perceber que, no plano dos negócios jurídicos em geral, você não tem apenas aqueles que tocam no aspecto patrimonial, mas também aqueles que dizem respeito a aspectos eminentemente existenciais, da esfera do ser. E esses aspectos são também imbricados com os direitos humanos e fundamentais, de modo que falar da capacidade civil, como ela se apresenta nos códigos oitocentistas e também no de 2002 aqui no Brasil, é um pouco engessado você observar aquele esquema da capacidade em face dos direitos fundamentais, chegando a levar a seguinte reflexão: o sistema, o regime das incapacidades no direito civil pode obnubilar o exercício dos direitos fundamentais. Então, o próprio Berlinguer e tantos outros civilistas vão dizer que a cindibilidade da capacidade de gozo e capacidade de exercício em matéria de negócios jurídicos existenciais seria muito perigoso. Logo, se põe em xeque a estrutura geral da capacidade, não para os assuntos patrimoniais, mas muito mais para questões existenciais. A gente se propôs a fazer uma pesquisa, inclusive com a chancela do professor Luciano, na época diretor do fórum, nas sentenças concessivas de curatela. E, na sua grande maioria, havia uma opção pela capacitação total e, em muitos casos, inclusive fora também aqui do Ceará, nós pesquisamos, havia uma intrusão exagerada do curador nos assuntos pertinentes à personalidade do curatelado, ao cúmulo até de se ver decisão
que obviamente negava, mas que partia do pedido do curador de retirada do rim do curatelado. Quando... Vale, foi isso. Era. Então, essa pesquisa, essa palestra foi apresentada com, na verdade, um ato de coragem, quase que eu tomei até um Rivotril para conseguir, né? Porque quando eu fui falar dessa palestra, o grupo dos civilistas todos antes era, é um absurdo essa lei, né? Eu digo, por quê? Essa é a que eu vou falar e defender amanhã por meia hora. Então, essa foi a palestra que eu proferi lá, que depois me rendeu mais um bocado de convite, eu achei bom, pelo menos eu vou viajar. Mas é isso, em que medida essa convenção subsidiou o Estatuto, então não adianta você reclamar hoje dessa capacidade, ou dizer, eu não concordo, muito obrigada, ou por sua opinião, né? Porque isso não é lei apenas, mas é uma matéria que tem um respaldo imediatamente vinculado a uma norma constitucional. Então, gente, só a título de curiosidade, veja que o Estatuto, aliás, o censo do IBGE mostra que nós temos 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. É óbvio que eu também, se tivesse, eu escondia, que as pessoas com deficiência psíquica e intelectual nem sempre se identificam com essa sua limitação. Então, aqui nós tínhamos o Ceará, por exemplo, que tem 8.458.500.000 pessoas, e nós temos 125.300, algumas delas declaradas com alguma limitação psíquica ou intelectual. Então, na verdade, a deficiência psíquica e intelectual acompanha também a população. Mas essa é uma população esquecida. Na verdade, é uma população que por muito tempo a própria família quis esconder. Certo? Veja que aqui o TRE, olha como é que funciona. Né? Até porque a própria Constituição diz que os absolutamente incapazes são inelegíveis e inalistáveis, né? E não podem votar, né? Mas, vejam só, aqui no TRE, a última informação diz que, na última eleição, 4.600 são cegas, deficientes audiovisuais, né? 1.443 deficientes auditivos, e que tem dificuldade para o exercício do voto. Aí ninguém diz que tipo de dificuldade é essa, 350. Problemas de locomoção, 9.419. Outros, 22.964. Então, pode ser físico. Deficiente psíquico nem vai comparecer, porque a Constituição de cara diz que os absolutamente incapazes estão fora desse processo. Então, é um grupo de pessoas que, a despeito da personalidade que carregam, não tem cidadania. E essa cidadania no sentido pleno, certo? Não só político, mas também não integra as relações civis, não tem acesso a essas relações civis. O regime, o esquema civil tradicional não é estranho a ninguém. Né? A gente tem um regime das incapacidades, fazendo uma modulação geral e muito abstrata das capacidades para a prática dos atos da vida civil. Então, eu preciso dizer o que é capacidade. É aquele reconhecimento pelo direito de uma capacidade de agir ou de uma capacidade natural. Todo mundo tem capacidade alguma capacidade, nem que seja de respirar, de levantar a mão, de dizer oi, de comer, de mastigar. São capacidades naturais que elas também podem ser mais específicas, de fazer a conta da tabuada do 9, de instalar um programa de computador, de começar um serviço e terminar. O direito não vai se interessar por toda a gama de capacidade, a não ser colocando-as no plano da licitude. Mas existem certos atos que o direito requer uma capacidade mais apurada, e é aí onde ele entra para limitar essa capacidade de agir, ou seja, reconhecer ou não uma capacidade para praticar certos atos que vão ter impacto no direito. Então, é aí que diz que são absolutamente incapazes para certos atos da vida civil, são relativamente incapazes para os atos da vida civil. Que atos da vida civil são esses? Né? Nesse plano aqui, o direito não está se referindo a movimento, a locomoção, a mastigação, a respiração, mas, em geral, está falando dos negócios que trazem consequências jurídicas, seja para a parte, seja para terceiro. E se vocês analisar um pouco mais, esses atos vão tocar objetivamente, de modo mais intenso em questões existenciais,
ou mais intenso em questões patrimoniais. Outras vezes, um negócio pode impactar numa e noutra esfera, como, por exemplo, o casamento. E você casa e toca numa questão existencial, mas você também tem que ter um regime de bens, porque todo casamento tem um regime de bens, que é um assunto de natureza patrimonial. Essas pessoas com deficiência intelectual ou psíquica estavam fora desse assunto. Longe, distante, porque assim, em tese, já se dizia que era qualificada como absolutamente incapaz, como relativamente incapaz. É certo que muitas vezes precisava da interdição, porque a presunção é pela capacidade. Mas o que eu acho bem interessante é quando a gente casa realmente o direito civil com o constitucional, você vai observar isso aí. O Luiz de Ferraioli vai dizer o ponto de partida de toda essa mudança. A capacidade é um status, e todo status pode servir como matéria de restrição de direito. Então, aqui, você tem a capacidade jurídica como uma porta de ingresso para acessar efetivamente certos direitos. Embora você diga, a capacidade de gozo é assegurada a todos indistintamente, certos atos há que, se não forem praticados pela própria pessoa que entrará no gozo do direito, já pode trazer um prejuízo efetivo a esse gozo, certo? Por exemplo, no que diz respeito a uma decisão sobre com quem você deseja morar. Se você não tem o direito de exercer a escolha, muito provavelmente o seu gozo desse direito vai ser prejudicado. Então, no plano dos direitos existenciais, a separação do direito a capacidade de exercício da capacidade de gozo pode ser perigosa. É nessas situações existenciais que isso se torna mais grave. E veja o que o Ferraioli diz. A condição de um sujeito prevista a si mesmo por uma norma jurídica positiva como pressuposto de sua idoneidade para ser titular de situações jurídicas e ou autor de atos que são os exercícios destas. Então, essa capacidade, por muito tempo, ela persistiu como discriminação. Como também o gênero já persistiu, como a cor da pele já persistiu, e as regras dos direitos humanos foram quebrando esses óbices, né, ao pleno acesso aos direitos. Então, aqui, a capacidade se diz que seria ainda um dos últimos parâmetros limitadores do acesso ao direito. A gente ainda acrescenta a nacionalidade. Vejam aí os sírios morrendo no mar para chegar a viver num lugar em paz. Então, na segunda fase de proteção aos direitos humanos, essa questão muda. Não importa que todos sejam iguais perante a lei, se a igualdade é apenas formal. Se a igualdade é inacessível para determinados grupos de pessoas. Então, a segunda fase de proteção aos direitos humanos vai atentar para a situação peculiar de determinados grupos que necessitam um fortalecimento nas bases que farão alcançar essa igualdade. Então, há aqui a necessidade de previsão de instrumentos de igualdade material, para que essas pessoas efetivamente entrem no gozo dessa igualdade. Assim, você tem documentos internacionais que tratam especificamente da mulher, das crianças. Então, quando tem uma norma de direitos humanos específica a certos grupos, com certeza é porque aqueles grupos são carentes ainda de o mesmo tratamento. Antes, portanto, a deficiência era tratada sob a perspectiva do modelo médico, ou seja, fulano de tal é doente, fulano de tal é anormal. Esse modelo médico, portanto, partia do conceito de normalidade e anormalidade, dizia fulano de tal tem características intrínsecas que precisam ser remodeladas para que ele seja reabilitado ou habilitado a viver em condições normais com as pessoas outras. Então, vamos tratar desse coitado, para que eles possam encontrar uma condição de paridade com os outros. Essa visão do modelo médico, ela vai cair por terra naquela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E é claro que essa mágica não aconteceu com a simples edição dessa lei. Antecede a lei a construção de várias condições materiais que deram ensejo à sua promulgação. O modelo social de direitos humanos vai dizer o seguinte, espera aí,
O contrário é que precisa ser feito. É preciso reabilitar a sociedade para incluir essas pessoas. É preciso colocar rampa. É preciso colocar acessibilidade para quem não tem condições de acesso, como a maioria das pessoas. Então, aqui não vamos discutir o que é a normalidade, porque de perto, como diz o filósofo, ninguém é normal. Então, a ideia aqui é identificar que a pessoa com deficiência é aquela que possui limitações de ordem mental, intelectual, psíquica, sensorial, física, que dificultam o acesso a certos interesses, certos bens, mas que tem esse acesso ainda agravado, essa limitação agravada em virtude das barreiras sociais. Se esse auditório, não, em vez dessa rampa, tivesse escada, o acesso às pessoas que têm limitação na locomoção seria prejudicado. Lá de onde eu vim essa semana, o auditório não tinha rampa, tinha degrau e não tinha sinalização. A professora Celina Malbodan levou uma queda que torceu o pé. E ela nem tem uma limitação permanente, como a lei fala aqui. Se fosse uma pessoa com limitação, o acesso teria, o estrago podia ter sido mais grave. Então, a gente parte do princípio igual que já se faz há muito tempo com as pessoas com deficiência física. E as pessoas com deficiência física precisam de uma rampa. E as pessoas com deficiência psíquica precisam de quê? Então, o conceito de deficiência é igualzinho da convenção, que só repete. Considera-se pessoa com deficiência, portanto, ninguém é portador de deficiência. Você porta um chaveiro, um celular. A pessoa com deficiência tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Impedimento este, que em interação com uma ou mais barreiras sociais, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Por que uma pessoa com deficiência intelectual não pode casar? Tem tanto casal. Gente, eu sou advogada na área de direito de família. Tem tanto casal normal que ocupa altos postos, inclusive do judiciário, que quando chega para resolver um problema de dissolução do casamento, parece uma pessoa com limitação de ordem sensorial e intelectual. Quem de nós não já cometeu um ato absolutamente irracional em algum momento do nosso dia? Tem até um ditado que no dia todo mundo tem 15 minutos de besta. Até tem uma lei que diz que você tem o direito de se arrepender de uma coisa que você fez. Né? O Código de Defesa do Consumidor também fala que você pode se arrepender, tem 7 dias ainda. Até como é que diz? Esse número é o quê? Tem um nomezinho que diz cabalístico, né? Em 7 dias Deus criou o mundo. Então, quais são essas barreiras sociais? Elas são várias. Elas podem ser atitudinais. Outro dia eu cheguei no intervalo do almoço, às pressas, né? Eu sou o coelho da Alice dos Países das Maravilhas, né? Eu estou atrasado. Então, eu cheguei lá numa loja Planeta Brinquedo para comprar um presente e uma pessoa com síndrome de Down estava empacotando o presente. Se eu não tivesse estudando isso aqui, eu tenho certeza que eu tinha dito, minha filha, me dê, porque eu vou me embora para empacotar em casa. Mas eu respirei e disse, eu vou me atrasar, mas eu vou esperar. Porque ela tem o direito de ser incluída. Você sabe que dignidade é você ter acesso a participar do grupo? Então, ela tem o direito de estar ali. Ela sabe empacotar. O problema é que, enquanto uma pessoa que não tem a limitação que ela tem leva, sei lá, 3 minutos, ela vai levar 6. E eu tenho o dever, pela solidariedade, de esperar. Os estereótipos, né? Vixe, Maria, fulano tem toque. Ave Maria, ciclano de tal é esquizofrênico. O meu dermatologista, que eu mudei, não foi por isso, foi porque ele não faz certos procedimentos mais agressivos, é esquizofrênico. Ele, o dele ele quer fazer as coisas devagar, eu gosto de eu ter um pressa. Então, e é excelente. E a pessoa vai sair e dizer, olha, ele é esquizofrênico. Se ele está dando conta do serviço, não importa o que ele é. Então, não importa o que a pessoa é. As barreiras, elas podem ser também arquitetônicas, a escada, a falta do elevador, enfim. E elas podem ser organizacionais, elas podem ser jurídicas. Por exemplo, a capacidade civil pode ser uma barreira. Cego não pode testar
de outro jeito que não seja um testamento público. Gente, eu conheço o cego juiz, eu não conheço não, mas eu vi no Fantástico. Mas eu... esse homem entende de direito e não vai poder fazer um testamento particular ou cerrado? O japonês, quem sabe aqui a língua nipônica? Nipônica aqui. Nada, gente, tu sabe? Tu é o quê, Sansei? Disse, eu não sei. É metida, né? Entendi. Então, você teria condição de entender um testamento em japonês? Não, porque eles usam 3 alfabetos diferentes. Ave Maria, eu tenho até medo de tatuar um nome naquele em inglês e em japonês e ser outra coisa do que ele pediu. Então, se você pode testar em japonês na forma privada ou cerrada, por que o cego não pode testar em braille? Por quê? Então, isso é mais uma barreira institucional. Né? Pois é. Então, vejam que o direito também tem barreiras, porque o direito parte do pressuposto que as pessoas têm um padrão de norma, do que foi dito aqui de normalidade. Mas o próprio direito vem mudando, gente. Quando você já tem antes muito disso, a lei da inclusão da pessoa com deficiência nas empresas que têm mais de 100 funcionários. Mas há uma resistência enorme à inclusão de pessoa com deficiência psíquica. Bom, na revisão dos regimes de capacidade e incapacidade, que seria o que vai bater de modo mais frontal aqui com o direito civil e, assim, a partir daí, as repercussões disso nos negócios jurídicos, na família e na curatela, você teria o seguinte: na lei, os Estados partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. Aí você diz assim, vale ou besteira, ou coisa óbvia. Não é não. Pessoa tem personalidade chama capacidade. Logo, os Estados reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Aí o Simão me diz assim, quer dizer então que essa lei revogou a limitação que a pessoa tem na sua capacidade volitiva, de emitir a vontade de vida? Não, claro que não. O que ela está dizendo aqui é que as pessoas têm capacidade legal. Que eu não vou mais partir do pressuposto que elas não têm. Então vamos com calma, né? Elas são pessoas, igual a mim. Igual a você. A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa. Se eu tiver um autista criado num ambiente, um autista criado em outro ambiente, em outra condição, é possível que, com o mesmo diagnóstico prévio aqui do médico, que daqui a 20 anos eles tenham uma apresentação diferenciada, tenham desenvolvido capacidades diferenciadas, em virtude da forma como eles foram tratados. Então, aqui nesse artigo, você vai ver aqui uma sobrecarga nas questões existenciais. Eles têm direito de casar e constituir união estável. Eles têm direito de exercer direitos sexuais e reprodutivos. Eles têm direito de exercer o direito de decidir sobre o número de filhos que têm e de ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Eles têm direito de conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Isso aqui era matéria muito conflituosa na jurisprudência. Metade dava a esterilização, metade não dava. E a metade que não dava ficava com medo, né? E ainda assim se perguntava, mas essa pessoa não tem discernimento nenhum e tem uma libido alta, vai desenvolver atividades sexuais e se conceber. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção, como adotante ou adotada, em igualdade de oportunidade com as demais. Vai-se ao fim do mundo. Gente, o melhor interesse da criança também está aqui. Essa lei não é isolada do ordenamento, ela tem que ser interpretada dentro do ordenamento. E agora, vai dar trabalho para a doutrina? Vai. Porque cada decisão sobre isso aqui vai ser um hard case. E você vai ter que ajustar a solução conforme os princípios constitucionais. Qual é o problema maior aqui? O artigo 114 vai revogar uma série de artigos do Código Civil, seja do título das famílias, seja do título da parte de família, seja da parte de sucessões. E vai reverberar ainda na validade dos negócios jurídicos em geral. Nós estamos começando a estudar. Eu até arrisquei, logo que saiu a lei, a fazer um artigo que está publicado na revista civilística.com. Me esqueci o título, mas assim, o direito protetivo da pessoa com deficiência depois do estatuto.
Aqui, de cara, a gente vai dizer que o movimento pelo direito de decidir é antigo. Tem até uma ONG internacional sobre isso. Que as pessoas têm direito de decidir. Começaram a querer decidir coisas simples. Eu quero comer feijão em vez de beterraba. Eu quero morar com a tia em vez de morar com a sobrinha. Eu quero que o meu curador seja A e não seja B. Eu quero vestir tal roupa e não aquela, né? Então, coisas mais corriqueiras até coisas mais complexas, como a sexualidade, como também o matrimônio. Como a saúde, como a educação. Quando eu tenho matérias de natureza existencial, eu tenho matérias de direito personalíssimo e eu tenho também aqui, portanto, interesses que são revestidos sob a forma de direito de personalidade. E a característica, intransmissibilidade e incidibilidade entre a titularidade do direito e a capacidade de exercício. Essa segunda parte é a doutrina que vai me dar. Entendendo que a cindibilidade prejudica o gozo. Quando a gente traz a capacidade, aí eu vou dizer, bom, então a pessoa tem capacidade para decidir se ela vai se tratar ou não, ela tem capacidade para casar ou não, ela tem capacidade para decidir sobre um tratamento de saúde ou não, aí as coisas vão complicando, porque você começa a perguntar, será que esse sujeito tem discernimento livre e consciente para tomar uma decisão como essa? Eu prefiro muito, gente, que vocês leiam um antigo livro de um autor muito consagrado, e aqui eu faço uso do argumento de autoridade, que é o Ronald Dworkin. Ele diz o seguinte, é tão interessante como a gente passa a sindicar, a perquirir sobre a capacidade das pessoas capazes na tomada de determinadas decisões. Tem gente capaz que toma uma decisão absolutamente inadequada, despropositada, incompatível com os interesses que ela realmente, as preferências que ela demonstra, e a gente não questiona sobre a sua capacidade. A gente até no mais assim, eita, né? Mas quando uma pessoa que tem determinada deficiência toma uma outra decisão, até que não seja tão desfalteriosa assim, sempre haverá alguém que vai dizer, tá vendo como não dá certo? Né? Quantas pessoas tomam decisões extremamente perigosas para si e ninguém questiona o seu discernimento. Mas quando alguém toma, ou com uma deficiência qualquer, toma um tipo de deficiência, alguém sempre vai dizer, caça a sua autonomia, porque ela não tem condição de desenvolver, exercer essa autonomia. Então, aí o Dworkin diz, eu acho que é sempre melhor você respeitar a autonomia do sujeito do que cercear esse direito que se confunde com o exercício da sua própria personalidade. A capacidade jurídica, portanto, não constitui apenas uma condição necessária à participação do trânsito jurídico e privado, mas ela é um requisito imprescindível aos direitos humanos. Imagine uma privacidade de uma criança ou de um adolescente. Se ela não tiver um bom pai e uma boa mãe, ela vai ter prejudicado um monte de direitos fundamentais. Vide aquele meninozinho gaúcho, que até tentou se defender e ninguém deu credibilidade. Vejam o que a doutrina diz. Na Internacional, você tem o Perlingério, Pasquale Stanzioni, Gaspar Lisella, entre outros, que vão defender a inscindibilidade, aliás, a cindibilidade da capacidade de gozo e de exercício, no que diz respeito às questões existenciais. No Brasil, você tem a Ana Carolina Brochado Teixeira, o Paulo Lobo, o Rafael Garcia Rodrigues, a Rose Venceslau e o Pontes de Miranda, que para mim quando eu estou com dúvida, eu boto a mesa branca e vou estudar o Pontes de Miranda, que normalmente eu tenho a solução ali. Paulo Lobo ainda é bem contundente. Ele diz, os direitos existenciais não são alcançados pela incapacidade absoluta ou relativa. Antes da Convenção, eu já dizia isso. Bom, o Perlingeri diz, todo ser humano é titular de situações existenciais, como o direito à vida, à saúde, à integridade corporal, ao nome, à manifestação do pensamento, cujo exercício prescinde das capacidades intelectuais e é fundamental ao exercício da personalidade. Portanto, uma criança tem condição de definir certas coisas. Eu não estou aqui defendendo que caia a autoridade parental, o poder familiar. Mas muitas vezes uma criança sabe, e o próprio pai e a mãe entende e defende, às vezes o Ministério Público quer se meter nisso.
Portanto, aqui importa considerar a pessoa e as suas demandas. Aqui tem que olhar a pessoa, não é um sujeito abstrato de direito, é a pessoa singularmente considerada. O direito ao desenvolvimento da sua personalidade, a necessária modulação da capacidade, se for preciso, num processo judicial, que eu coloquei aqui uma interrogação, porque a doutrina hoje, embora a lei seja ainda, nem tenha entrado em vigor, a doutrina já vem discutindo se acabou ou não a interdição. Então, há essa ideia de que não há mais interdição. E a preservação do direito de decidir sobre questões existenciais. Isso aqui já é, essa parte é inequívoca. Todo mundo já está concordando. Ainda não falei nada. Ainda nem comecei. Então, assim, olha aqui as perguntas que eu faço para o professor Luciano e já vou, que são as mesmas que eu faço para mim. Coube ao Estatuto... Não, combinei não, porque eu já estou me defendendo, perguntando o que eu imagino que tu ia perguntar. Então, coube ao Estatuto revogar o Estado... Não, mas são as perguntas que eu tenho feito, sabe? Coube ao Estatuto revogar o estado natural de absoluta ausência de discernimento. Imagine uma pessoa que não tem qualquer condição de emitir sua vontade. Né? Aquela pessoa que, por um acidente no momento do parto, nasceu com paralisia cerebral e não tem nenhuma condição de emitir vontade. Essa pessoa é absolutamente incapaz? Incapaz? De acordo com a convenção, não. Né? Mas como é que nós vamos fazer se essa pessoa, em nome dessa pessoa, for praticado um determinado negócio jurídico que venha prejudicar essas? Essa é a pergunta que se tem feito. Acabou o negócio jurídico nulo, como é que vai ser? O Rosenwald, nesses dias, me perguntou assim, imagina, Vô Simão, se uma pessoa com síndrome de Down vai passando no metrô e aquele pessoal que chama a gente, ei senhora, para fazer a assinatura da revista, né? Vai e faz um contrato daquele, ela dá o número do cartão de crédito e nunca mais vai. Daqui que desfaça esse negócio. O negócio jurídico praticado por pessoas sem qualquer capacidade volitiva e juízo crítico é válido. Esse negócio jurídico, ele se situa no plano da existência. Se ele se situa no plano da existência, ele é válido. Instituiu-se um negócio jurídico sem... Aliás, institui-se, aqui não tem o... Institui-se um negócio jurídico sem vontade. O que é a vontade no plano dos negócios jurídicos em geral? Então, assim, começando a minha pesquisa, eu responderia assim, que nem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tampouco o Estatuto da Pessoa com Deficiência, validarão um negócio celebrado sem vontade. Mas não por causa dele, por conta da parte geral do direito civil mesmo. Então, em tese, todas as pessoas são iguais em capacidade. Se, para melhor assegurar a dignidade e os direitos fundamentais dessa pessoa for necessário, será atribuída a ela a assistência de um curador, nos termos do processo legal. E aí, assim, a forma de curatela também mudou muito. Tanto pelo Código de Processo Civil novo, quanto pelo Estatuto, quanto, primariamente, pela Convenção. Eu entendo aqui que há uma modulação da capacidade do indivíduo. E essa modulação vai ser feita igualzinho se faz o taillé, né? Um alfaiate, especialmente para os rapazes, eles... Opa, eu já mudei do taillé, agora eu fui para o costume, né? Eu comecei para as moças que tem a cinturinha, mas tem rapaz que tem um braço maior, por exemplo. Eu tenho um colega aqui que o braço dele é quase um pau de selfie. Não é professor de vocês sabem quem é. Ele disse que as camisas dele ele manda fazer no alfaiate, porque tem que ser sob medida. Porque se for num lugar comum, ele encontra aqui que cabe aqui no tórax, mas a blusa fica curta, né? Sobra o braço. Então, a roupa dele é feita sob medida, é super chique. Aí ele bota até uma bordadinha aqui com o nomezinho dele, as iniciais dele. Então, também tem outras pessoas que preferem o... Ou mais, você vai numa loja dessa chique, como as que o professor Luciano frequenta, para comprar um costume, né? É assim que chama, né? Porque lá no Crato é paletó. Mas tem a diferença, né, do paletó? O paletó é só a parte de cima. Não, o paletó é completo, o blazer é a parte de cima. E quando tem calça, é o quê?
completo. Ah, é um terno. Então tá. Então quando você compra um terno, Marina, você que é uma menina fina, né? Gente fina usa essa cor aí que você tá usando, é trend. É o quê, Jorge? É moda, é Eu não tendência. jogo Então, essa pessoa compra lá o terno e não deu certo. Aí eles fazem aquela medidinha, né? E tudo. Então, assim vai ser a curatela. Sob medida. Não dá para ter uma curatela standard. Tem que ter uma curatela agora sob medida. Aí você diz assim, vai ser um transtorno que os juízes vão... Não, os juízes são super capazes. Eles vão fazer isso. Eu acho que é só uma questão de reeducação da nossa... A gente que está aqui na academia tem uma dificuldade de entender esse assunto. Quem está no aspecto mais técnico vai ver só a dificuldade, mas essa dificuldade ao longo do tempo, da prática, vai ser superada. O fato é que agora essa modalidade da capacidade civil vai ser exatamente em atenção à pessoa. Mas não, a lei abandona a ideia de representação. Por quê? Porque a representação ela funciona, é o instituto que funciona com base na substituição da vontade. Alguém emite uma vontade sua para obrigar uma outra pessoa. E aí cai naquela ideia do curador que diz, vamos tirar o rim desse para botar naquele. Né? Isso a lei realmente proíbe. Mas é necessário, considerando a proteção do sujeito, que às vezes a modulação da capacidade chegue a uma esfera bem complexa, que até se assemelha à representação. Se assemelha à representação, sem levar esse nome, mas a gente chega já lá. Então, assim, de princípio, a modulação vai ter que atender à necessidade da pessoa do curatelado, certo? Da pessoa que está ali sob os olhos do judiciário para ter contra si a curatela. A grande questão aqui é pensar que toda a emissão de vontade, todo negócio jurídico requer a vontade. A vontade, que é a aptidão de entender e de querer, precisa existir no negócio jurídico. Ela é o que vai dar a fundamentação do suporte fático do negócio jurídico. Então, todo negócio jurídico requerem a emissão escorreta da vontade, sob pena de cair no plano da invalidade ou da própria inexistência. Certo? Quando fala capacidade civil, está falando de uma estrutura que é complementar a vontade. Né? Portanto, a manifestação da vontade continua sendo um elemento essencial do suporte fático, que é o negócio jurídico. Vontade aqui entendida como aptidão de entender e querer. Eu coloquei aqui um trecho que é contrário do que eu quero dizer. Mas que ele vai falar aqui mais abaixo. Olha. Opa. Ele vai dizer aqui embaixo, vai dizer assim, entraria sempre a solução... se advogarmos pela falta absoluta da vontade, quando não se ostenta a aptidão de entender e querer, chegaríamos sempre à solução da inexistência dos negócios jurídicos, realizados por uma pessoa presumivelmente incapaz. Né? E isso atentaria contra a boa-fé em relação aos terceiros, né? Enfim. Então, essa vontade, ela continua sendo elemento essencial, seja a existência, seja a invalidade dos negócios jurídicos. Certo? Então, a pergunta é a seguinte, aliás, continuando. Então, onde não há vontade, ou não há negócio jurídico, ou o negócio jurídico é inválido. Aí a gente precisa só avançar nessa análise, a partir de uma construção teórica bem arrumada, para que a gente possa também proteger a pessoa com deficiência, que não tem condição de emissão de vontade, caso ela venha a se envolver no negócio jurídico atribuído a ela, que lhe traga mais prejuízo do que vantagem. Então, aqui eu vou por pontos, olha aí. O elemento consciência é essencial à declaração de vontade e à manifestação de vontade. Eu declaro a vontade quando eu emito de maneira escrita, e eu manifesto quando eu simplesmente falo, quando eu me mantenho no silêncio, que seria até a vontade, a declarativa seria uma vontade manifesta, que basta ao negócio jurídico, certo? Por exemplo, na aceitação da herança, o meu silêncio é uma manifestação declarativa de vontade, e ela é válida. Quando não há vontade, ou quando há a consciência quando não há vontade, ou quando não há consciência da exteriorização da vontade, não há declaração da vontade. Ou o ato volitivo declarativo que possa ser suporte fático do negócio jurídico. Então, quando não tem vontade, você tem uma falha no negócio jurídico. Certo?
Hoje eu perguntei a Beatriz, se chegasse alguém conduzido numa cadeira de roda, num estado de paralisia cerebral com absoluta incompetência para manifestar uma vontade, nenhuma condição de manifestar a vontade, o que ela ia fazer se essa pessoa se apresentasse com alguém e dissesse, essa pessoa quer casar? Então veja aqui, antes de oferecer eventuais respostas, na verdade isso é mais perguntas para que vocês também ajudem a gente a construir soluções para esse assunto, inclusive aproveito até para convidá-los, a professora Heloísa Helena Barbosa, que trabalha com essa matéria, com biodireito e direito civil, da UERJ, estará entre nós entre os dias 28 e 30 de outubro. E dia 28 ela vai dar uma palestra geral e de 28 e 29 e 30 um curso só sobre o Estatuto. Então, aqui a pessoa com deficiência mental e intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio do seu respectivo e responsável curador. Esse artigo aqui a gente tem uma observaçãozinha a fazer. Veja que a pessoa pode casar, se ela manifestar a sua vontade. Então, é preciso que ela tenha uma vontade. O que é a vontade, lembrando, é a capacidade de entender e de querer. Se ela tiver curador, ele não precisa assistir. Aliás, ele não pode impedir. Né? A pergunta é, ele vai assistir? Ele é chamado a assinar, conforme se veja lá na determinação da curatela. Porque há também um artigo que diz que o curador não tem que se imiscuir nessas questões relativas ao matrimônio. É o artigo 84, eu acho. Não, 85, parágrafo 1º. O artigo 83 diz o seguinte, o serviço dos notários e de registro não podem negar ou dificultar ou impor condições diferenciadas às pessoas que estão pedindo, às pessoas com deficiência que estão pedindo para casar. Certo? Então, o descumprimento do disposto desse artigo pode constituir uma discriminação em função da deficiência. Mas eu penso que, considerando o espírito geral da convenção, que se estabelece em torno de apoio, a sua solução de consultar não seria óbice, porque você pode justificar essa medida como uma tomada de apoio, entendeu? Porque o esquema aqui de reconhecimento da capacidade, ele é firmado em apoio e salvaguarda. O apoio para levar a pessoa a realizar da melhor forma o seu direito. E salvaguarda evitando o esbulho, o abuso, o prejuízo. Mas veja que aqui, enquanto diz que a pessoa pode emitir sua vontade diretamente, ou por meio do curador, aqui eu acho que foi uma tecnia da lei, porque o curador não pode nem se meter com relação ao casamento. Veja no parágrafo 1º do artigo 85, que diz que a curatela afetará tão somente atos relacionados a direito de natureza patrimonial e negocial. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Professora, inclusive, porque a idade dupla não tem curador. Não, a pessoa com idade núbia... Idade dupla entre 14 e 16. Não, tem. Não, mas ele, depois dos 16 ele tem idade núbia. A idade núbia começa aos 16. Ele tem a 18, certo? Ele não tem curador. Não é por aí, não. Não, assim, eu não entendi assim, desculpa. Aqui está dizendo a pessoa que pode casar e tem deficiência, ela pode casar independentemente do curador. Entendeu? Desde que esteja idade núbia. Se ela não tem idade núbia, ela não pode casar igual os menores de 16 anos. Assim, aquele trecho ali, se o responsável, o curador, parece que dá a entender de que o responsável seria um sucedâneo, certo? O curador seria um sucedâneo do responsável. Entendi. O responsável ali é pai e mãe. Se a pessoa tem 16 anos... O sucedâneo de pai e mãe é tutor. Seria o tutor. Certo? Pois é, no plano da pessoa com deficiência psíquica, a doutrina entende que seria já um curador quando ela é relativamente incapaz. Né? E aí, nesse caso, o representante legal... Mas ele tem o poder familiar. Não, mas quando não tem... Quando tem poder familiar, é um tutor. Mas se a pessoa... Sucedâneo de poder familiar. Pois é, mas se a pessoa relativamente incapaz for deficiente psíquica e precisar, o juiz poderia já nomear um curador. Mesmo antes da lei, ele poderia nomear um curador quando quando a deficiência é do pai e filho. Aí o filho seria curatelado, do mesmo curador do pai. Mesmo sendo
maior. Exatamente. Mas porque enquanto você não é maior, você tem pai, você está sob o poder familiar. E a lei não alterou isso. Não, não alterou. A tutela, na realidade, ela é sucedânea. A tutela não está ligada à capacidade, não está ligada à deficiência. A tutela está ligada à ausência de alguém que possa exercer o poder familiar. Exatamente. Talvez houvesse aí uma inconsistência. Pode ser por isso. Eu acho aqui, eu não cheguei a entender assim, porque eu já pensei na hipótese possível do curador da pessoa relativamente incapaz, sabe? Mas também pode ser. Até os 18 anos, você tem um representante o pai legal, e a mãe. Certo? E a mãe, certo? E aí, quem sucede o pai e mãe é o tutor. Mas o tutor continua sendo responsável. Só que assim, a figura do curador não se daria, certo, para um menor. Poderia ser, em duas hipóteses. Na hipótese de ser conjunto, pai e filho. E também na hipótese de já se indicar um curador numa ação de curatela judicial. E aí, assim, bom, essa pode ser, eu vejo isso na doutrina, mas nem todo mundo fala disso, né? Mas existe essa possibilidade. Eu não vi o artigo sobre essa... começar a iniciar a conversa, né? Assim. Depois. Claro. Porque assim, professora, ele fala de curador, quando ele diz assim, quem é menor é absolutamente capaz. E aí ele não trata de curador, ele trata de curador para quê? Para todo o mais, certo? Se você não puder manifestar a sua faculdade de entender e querer.